O sol de dezembro iluminava a fachada de vidro do edifício empresarial no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Marina Almeida ajustou os óculos escuros enquanto atravessava o estacionamento em direção à entrada principal. Aos 42 anos, ela havia construído um império no setor de tecnologia educacional, transformando uma pequena startup em uma empresa avaliada em centenas de milhões de reais. Marina sempre se orgulhou de conhecer sua equipe. Não era do tipo de CEO distante que assinava papéis, sem olhar nos olhos dos colaboradores. Ela fazia questão de circular pelos andares, cumprimentar funcionários pelo nome e lembrar detalhes sobre suas vidas. Talvez fosse por isso que naquela manhã de quinta-feira, algo lhe pareceu diferente. Beatriz Santos estava no corredor do terceiro andar, conversando rapidamente ao telefone. Quando percebeu a aproximação de Marina, desligou a ligação abruptamente e forçou um sorriso. Seus olhos castanhos, normalmente calmos e focados, demonstravam uma inquietação que Marina não conseguiu ignorar. "Bom dia, Beatriz. Tudo bem?" perguntou Marina, diminuindo o passo. "Bom dia, Marina." "Sim, tudo ótimo", respondeu Beatriz, guardando o celular no bolso da calça social com uma rapidez que pareceu desconfortável. Marina continuou seu caminho, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. Beatriz trabalhava na empresa havia 4 anos, sempre pontual, dedicada e extremamente competente. Era responsável pelo setor de análise de dados educacionais e havia se tornado uma peça fundamental para os projetos estratégicos da companhia. Nos últimos 6 meses, porém, pequenas mudanças haviam se acumulado. As saídas apressadas no final do expediente, as ligações discretas durante o horário de almoço, o olhar distante durante reuniões importantes. Marina havia notado tudo isso, mas atribuíra à vida pessoal de Beatriz algo que jamais interferiria sem ser solicitada. Naquela tarde, durante uma reunião sobre o lançamento de uma nova plataforma educacional, Marina observou Beatriz mais atentamente. A funcionária participava com sua habitual competência técnica, mas havia uma tensão em seus ombros, uma pressa contida em cada movimento. Quando seu celular vibrou sobre a mesa, Beatriz olhou rapidamente para a tela e sua expressão mudou. Preocupação, urgência, algo que ia além do profissional. "Desculpem, preciso atender isso", murmurou Beatriz, levantando-se e saindo da sala de reuniões. Marina trocou olhares com Roberto, o diretor financeiro, que apenas deu de ombros. A reunião continuou, mas a atenção de Marina estava dividida. 15 minutos depois, quando Beatriz retornou, seus olhos estavam levemente vermelhos, como se tivesse segurado o choro. Ao final do expediente, Marina estava em seu escritório revisando relatórios quando viu Beatriz passar apressadamente pelo corredor. Eram 17h45 e a funcionária normalmente ficava até pelo menos 18h30. Marina se levantou e foi até a janela que dava para o estacionamento. Observou Beatriz entrar em seu Fiat Uno branco, ano 2015, e sair rapidamente do prédio. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. Ative o sininho para receber notificações. Naquela noite, em seu apartamento no Jardim Europa, Marina não conseguiu parar de pensar em Beatriz. Preparou um chá de camomila e sentou-se no sofá, observando as luzes da cidade através da janela panorâmica. Seu apartamento era luxuoso, decorado com bom gosto, mas naquele momento parecia vazio demais. Marina havia construído sua fortuna sozinha, depois de um divórcio difícil aos 35 anos. Seu ex-marido não havia acreditado no potencial de sua empresa e escolhera seguir outro caminho. 7 anos depois, ela era uma das empresárias mais bem-sucedidas do país, mas a solidão às vezes pesava. Pegou o laptop e começou a revisar os arquivos de recursos humanos. Não era algo que costumava fazer, mas a preocupação com Beatriz havia se transformado em algo que não conseguia ignorar. O histórico profissional da funcionária era impecável. Formada em Ciências da Computação pela USP, com especialização em análise de dados. Moradora de Guarulhos. Solteira, sem dependentes registrados. Nos dias seguintes, Marina se pegou prestando mais atenção em Beatriz. Na sexta-feira, a funcionária chegou visivelmente cansada, com olheiras profundas.
Durante o almoço, Marina a viu recusar o convite de colegas para comer na praça de alimentação do shopping próximo, preferindo ficar em sua mesa fazendo ligações. Na segunda-feira, o padrão se repetiu. Beatriz chegou pontualmente às 8 horas, trabalhou com sua eficiência habitual, mas às 17h30 estava novamente saindo apressada. Marina tomou uma decisão impulsiva. Pegou sua bolsa, desceu pelo elevador de serviço e entrou em seu Mercedes-Benz preto antes que Beatriz saísse do estacionamento. O trânsito da Marginal Tietê estava pesado naquele final de tarde. Marina manteve distância segura enquanto seguia o Uno branco de Beatriz. Sentia-se estranha fazendo aquilo, quase invasiva, mas algo maior que a razão a impulsionava. Precisava entender. Beatriz pegou a saída para Guarulhos e adentrou bairros cada vez mais simples. As ruas largas de São Paulo deram lugar a vielas estreitas, casas pequenas com grades nas janelas, estabelecimentos comerciais modestos. Marina raramente visitava aquela região da cidade e a realidade social tão diferente de seu cotidiano a fez sentir um desconforto misturado com culpa. O Uno branco finalmente parou em frente a um pequeno galpão com uma placa desbotada: Centro Comunitário Esperança Nova. O local ficava em uma rua de paralelepípedos irregulares, cercado por casas simples e um pequeno campo de terra onde crianças jogavam futebol. Marina estacionou alguns metros adiante e observou. Beatriz saiu do carro carregando 2 sacolas pesadas e foi recebida por um grupo de crianças que correram em sua direção, gritando seu nome com alegria genuína. Ela se agachou, abraçou cada uma delas e seu rosto se iluminou com um sorriso que Marina nunca havia visto no ambiente corporativo. As crianças tinham entre 6 e 12 anos, aparentemente. Vestiam roupas simples, algumas já desgastadas, mas seus rostos brilhavam com a empolgação de ver Beatriz. Ela abriu as sacolas e começou a distribuir cadernos, lápis, borrachas e outros materiais escolares. As crianças recebiam cada item como se fosse um tesouro precioso. Marina sentiu um aperto no peito. Saiu do carro discretamente e caminhou até uma posição onde pudesse observar melhor sem ser vista. Escondeu-se atrás de um muro baixo e continuou observando. Beatriz entrou no galpão seguida pelas crianças. Marina esperou alguns minutos e se aproximou com cuidado. As janelas do centro comunitário eram altas, mas através de uma delas conseguiu ver o interior. O espaço era simples, paredes descascadas, algumas mesas improvisadas com cavaletes, cadeiras desemparelhadas, mas havia desenhos coloridos pendurados nas paredes, feitos claramente pelas crianças, e um quadro negro onde estava escrito: Bem-vindos. Beatriz havia organizado as crianças em semicírculo e começava a ajudá-las com o dever de casa. Marina observou por quase 1 hora. Viu Beatriz explicar pacientemente um problema de matemática para um menino que tinha dificuldade. Viu ela elogiar uma menina por seu desenho e pendurar a obra na parede improvisada. Viu ela distribuir sanduíches e suco, claramente trazidos de casa, para crianças que comiam com uma fome que ia além do físico. A cena tocou Marina de uma forma que ela não esperava. Ali estava sua funcionária, que ganhava um salário modesto comparado aos padrões da empresa, usando seu próprio dinheiro e seu tempo livre para cuidar de crianças que a sociedade muitas vezes esquecia. Não havia câmeras, não havia redes sociais documentando sua bondade, não havia reconhecimento público. Apenas um ato genuíno de amor e dedicação. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Quando foi a última vez que havia feito algo verdadeiramente altruísta? Quando foi a última vez que sua fortuna havia servido para algo além de seu próprio conforto? Decidiu voltar ao carro antes que Beatriz a visse. No caminho de volta para seu apartamento, Marina dirigiu no piloto automático, sua mente processando tudo o que havia testemunhado. A imagem de Beatriz abraçando aquelas crianças, a alegria genuína em seus olhos, a dedicação silenciosa, tudo isso revelava uma mulher muito mais complexa e admirável do que Marina havia imaginado. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Deitada em sua cama king size, olhando para o teto alto de seu quarto, sentiu-se pequena. Sua empresa educacional faturava milhões desenvolvendo plataformas para escolas privadas, mas quantas crianças como aquelas do centro comunitário eram deixadas para trás?
Quantas Beatrizes lutavam sozinhas enquanto ela se preocupava com margens de lucro e participação no mercado? Pela primeira vez em anos, Marina questionou o verdadeiro significado de sucesso. A terça-feira amanheceu nublada em São Paulo, com previsão de chuva para o final da tarde. Marina chegou ao escritório mais cedo que o habitual, às 7 da manhã. Havia passado a noite anterior pesquisando sobre centros comunitários na região de Guarulhos, sobre índices de evasão escolar e vulnerabilidade social. Os números eram chocantes. Quando Beatriz chegou pontualmente às 8 horas, Marina estava na copa do 3º andar, preparando café. Normalmente tinha uma assistente para isso, mas naquela manhã havia dispensado todos, querendo um momento casual para observar sua funcionária sem a formalidade do ambiente corporativo. "Bom dia, Marina", cumprimentou Beatriz, surpresa ao encontrar a CEO servindo seu próprio café. "Bom dia, Beatriz. Dormiu bem?" perguntou Marina, tentando soar natural. "Ah, sim, mais ou menos. Foi uma noite agitada", respondeu Beatriz, pegando uma xícara. Havia olheiras sob seus olhos, mas também uma determinação que Marina agora entendia melhor. Agitada como? Marina sabia que estava sendo invasiva, mas precisava entender mais. Beatriz hesitou, mexendo o açúcar em seu café com mais atenção do que o necessário. "Coisas pessoais. Nada que afete meu trabalho, pode ficar tranquila." Marina assentiu, mas decidiu arriscar. "Beatriz, você sabe que pode contar comigo se precisar de algo, certo? Não apenas como sua chefe, mas como pessoa." O olhar de Beatriz se suavizou. "Obrigada, Marina. Isso significa muito. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém especial e não esqueça de se inscrever no canal." Durante a reunião matinal da diretoria, Marina estava mais distraída que o normal. Roberto apresentava os números do trimestre, mas ela se pegava pensando nas crianças do centro comunitário. Quantas delas teriam acesso às plataformas educacionais que sua empresa desenvolvia? Provavelmente nenhuma. "Marina, você está bem?" perguntou Roberto, notando sua distração. "Sim, desculpe, continue." Mas não estava bem. Algo havia mudado dentro dela desde a noite anterior. Era como se uma cortina tivesse sido removida, revelando uma realidade que sempre esteve ali, mas que ela escolhera não ver. Após a reunião, Marina voltou para seu escritório e ligou para Juliana, diretora de recursos humanos da empresa. "Juliana, preciso saber mais sobre a Beatriz Santos. Não sobre seu desempenho profissional, mas sobre sua situação pessoal. De forma discreta, entende?" "Claro, Marina. Posso perguntar o motivo?" Marina hesitou. "Estou considerando algumas mudanças na empresa. Quero entender melhor a realidade dos nossos colaboradores." Não era exatamente uma mentira, mas também não era toda a verdade. 2 horas depois, Juliana entrou no escritório de Marina com uma pasta. Consegui algumas informações. Beatriz mora sozinha em Guarulhos, em um apartamento alugado de 2 quartos. Seu salário é bom para os padrões da região, mas ela tem declarado algumas despesas incomuns em seu plano de saúde corporativo. Que tipo de despesas? Consultas pediátricas, várias, mas ela não tem filhos registrados. Marina franziu a testa. Isso é estranho? É incomum. Talvez ela tenha sobrinhos, ou cuide de crianças da família. Depois que Juliana saiu, Marina ficou pensando. As peças começavam a se encaixar. Beatriz usava o plano de saúde da empresa para cuidar das crianças do centro comunitário. Provavelmente pagava do próprio bolso, e depois tentava reembolsar o que conseguia através do plano. Era tecnicamente irregular, mas Marina sentiu admiração em vez de irritação. Na quarta-feira, Marina tomou uma decisão. Chamou sua assistente executiva, Carla, e pediu que investigasse discretamente o Centro Comunitário Esperança Nova. Queria saber quem o administrava, quantas crianças atendiam, quais eram as necessidades principais. Carla, eficiente como sempre, retornou no final da tarde com um relatório detalhado. O centro era administrado por Dona Lourdes, uma senhora de 68 anos que havia transformado sua própria casa em um espaço para acolher crianças carentes do bairro. Não havia financiamento governamental, apenas doações esporádicas da comunidade.
Atendiam cerca de 35 crianças regularmente, oferecendo reforço escolar, uma refeição por dia e, nos finais de semana, atividades recreativas. E a Beatriz? Perguntou Marina. Segundo a dona Lourdes, Beatriz é voluntária há 2 anos. É a professora mais constante que eles têm. Além de dar aulas, ela compra materiais escolares, leva comida e até já pagou consultas médicas para algumas crianças. Marina sentiu o peito apertar novamente. Quanto ela gasta por mês com isso? Difícil estimar, mas dona Lourdes mencionou que às vezes Beatriz gasta quase metade de seu salário no centro. Marina se recostou em sua cadeira, processando a informação. Metade do salário. Beatriz vivia modestamente, sem luxos, dedicando não apenas seu tempo, mas seus recursos financeiros limitados para ajudar aquelas crianças. E fazia tudo isso em silêncio, sem buscar reconhecimento. Naquela noite, Marina não voltou direto para casa. Dirigiu até Guarulhos novamente, mas dessa vez não se escondeu. Estacionou em frente ao centro comunitário e desceu do carro. Era por volta das 19 horas, e podia ouvir vozes infantis vindo do interior do galpão. Dona Lourdes estava na porta, varrendo a entrada. Quando viu Marina, parou e a observou com curiosidade. Marina usava um conjunto social elegante e sapatos de salto alto, que claramente a identificavam como alguém de fora daquele contexto. Boa noite. Posso ajudar? Perguntou Dona Lourdes, sua voz calorosa, mas cautelosa. Boa noite. Meu nome é Marina Almeida. Eu soube do trabalho que vocês fazem aqui e gostaria de conhecer melhor. Os olhos de Dona Lourdes se iluminaram, mas também havia desconfiança. Pessoas bem vestidas às vezes apareciam fazendo promessas que nunca se cumpriam. Entre, por favor. Marina entrou no galpão e foi recebida por olhares curiosos de várias crianças. Beatriz estava ao fundo, ajudando um grupo a montar um quebra-cabeça. Quando levantou os olhos e viu Marina, ficou pálida. Marina, o que você está fazendo aqui? O silêncio caiu sobre o galpão. Todas as crianças olhavam para as 2 mulheres, sentindo a tensão no ar. Marina respirou fundo. Beatriz, eu preciso conversar com você. Mas primeiro, gostaria de conhecer o que você faz aqui. Beatriz se levantou lentamente, suas mãos tremendo levemente. Como você descobriu? Segunda-feira à noite, eu a segui. Marina viu o choque no rosto de Beatriz. Não fiz isso para espioná-la ou causar problemas. Fiz porque estava preocupada. Você tem estado diferente no trabalho, e eu queria entender por quê. Eu vou ser demitida? Perguntou Beatriz, sua voz quase um sussurro. Demitida? Marina franziu a testa, confusa. Por que eu te demitiria? Porque uso o plano de saúde da empresa para as crianças. Porque às vezes saio mais cedo. Porque... Beatriz olhou para as crianças, seus olhos se enchendo de lágrimas. Porque não consigo escolher entre meu trabalho e elas. Essas crianças precisam de ajuda, Marina. Elas não têm ninguém. Marina sentiu seu próprio olhos arderem. Caminhou até Beatriz e, para surpresa de todos, segurou suas mãos. Beatriz, eu não vim aqui para te demitir. Vim porque o que você faz é extraordinário. É verdadeiro. É exatamente o tipo de coisa que eu deveria estar fazendo com o sucesso que construí. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Beatriz. Você não está com raiva? Raiva? Estou impressionada, inspirada e envergonhada de ter ficado tão distante da realidade por tanto tempo. Uma das crianças, uma menina de cerca de 8 anos com tranças e um vestido rosa desbotado, se aproximou timidamente. Tia Bia, essa moça é sua amiga? Beatriz olhou para Marina, incerta de como responder. Marina se agachou na frente da menina, ficando na altura de seus olhos. Meu nome é Marina. E sim, sou amiga da tia Bia. Qual é o seu nome? Isabela. Mas todo mundo me chama de Bela. É um prazer conhecer você, Bela. Você gosta de vir aqui? A menina assentiu com entusiasmo. A tia Bia é a melhor professora do mundo. Ela me ensinou a ler, e agora posso ler histórias para minha irmãzinha. Marina sorriu, mas sentiu o coração apertar. Aquela criança tinha uma pureza e uma gratidão
que ela raramente via em seu mundo corporativo. Dona Lourdes se aproximou. Marina, é esse seu nome? Beatriz é um anjo. Não sei o que faríamos sem ela. Essas crianças, muitas vêm de lares difíceis. Pais que trabalham o dia todo quando têm trabalho. Alguns não têm família estruturada. Aqui elas encontram um lugar seguro, comida, educação e, principalmente, amor. Marina passou as próximas 2 horas conhecendo cada criança, ouvindo suas histórias, vendo seus desenhos, observando Beatriz interagir com elas com uma paciência e carinho que revelavam uma vocação genuína. Quando as crianças finalmente foram embora, acompanhadas por Dona Lourdes até suas casas, Marina e Beatriz ficaram sozinhas no galpão. Por que você não me contou? Perguntou Marina, sentando-se em uma das cadeiras improvisadas. Beatriz suspirou, sentando-se ao lado dela. Porque tenho medo de parecer que estou pedindo ajuda. Tenho medo de que as pessoas pensem que faço isso para ganhar algo em troca. E, honestamente, tenho medo de que alguém ache que é loucura gastar tanto dinheiro e tempo com crianças que nem são minhas, mas elas são suas, não por sangue, mas por escolha. E isso é ainda mais bonito. Beatriz olhou para Marina com surpresa. Você realmente pensa assim? Penso. E mais do que isso, quero ajudar. Não por pena, não por caridade corporativa vazia, mas porque o que você faz aqui é real e importante, e eu tenho recursos para fazer a diferença. Marina, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas quero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que faria para essas crianças? Beatriz não precisou pensar muito. As palavras fluíram como se ela já tivesse sonhado com aquilo 1000 vezes. Reformaria esse lugar. Compraria computadores para elas aprenderem tecnologia, contrataria mais professores para termos aulas todos os dias. Ofereceria 3 refeições, não apenas uma. Criaria uma biblioteca. Teríamos aulas de música, arte, esporte. Ajudaríamos as famílias também, com cestas básicas, orientação profissional. Beatriz parou, percebendo que estava se empolgando. Mas isso é um sonho impossível. Eu mal consigo pagar pelos cadernos. Marina sorriu. E se eu te dissesse que nada disso é impossível? Marina, não quero que você responda agora. Mas pense nisso. Minha empresa fatura milhões desenvolvendo tecnologia educacional para escolas privadas. Mas o verdadeiro impacto social está aqui, neste galpão, com você e essas crianças. Que tal se criássemos um projeto piloto? Um programa social real, financiado pela empresa, mas gerenciado por você? Beatriz ficou sem palavras. Lágrimas voltaram a rolar por seu rosto. Por que você faria isso? Sussurrou. Marina segurou a mão de Beatriz novamente. Porque você me lembrou do motivo pelo qual eu comecei minha empresa. Não foi apenas pelo dinheiro. Foi porque eu acreditava que educação transforma vidas, mas em algum momento perdi isso de vista. Você me trouxe de volta. As 2 mulheres ficaram sentadas ali, no silêncio do galpão, enquanto a chuva começava a cair lá fora. Algo havia mudado entre elas. Uma conexão havia se formado, baseada não em hierarquia corporativa, mas em propósito compartilhado e admiração mútua. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Marina convocou uma reunião extraordinária com a diretoria da empresa e apresentou sua proposta: criar um braço social da companhia, focado em levar tecnologia educacional para comunidades carentes. O Centro Comunitário Esperança Nova seria o projeto piloto. A reação da diretoria foi mista. Roberto, o diretor financeiro, estava cético. Marina, entendo a intenção nobre, mas precisamos pensar no impacto financeiro. Quanto isso vai custar? Menos do que gastamos em um único evento corporativo de fim de ano, respondeu Marina firme. E o retorno em termos de imagem corporativa e impacto social real será infinitamente maior. Mas qual é o plano concreto? Insistiu Roberto. Marina abriu uma apresentação detalhada. Havia trabalhado nisso durante noites inteiras, com a ajuda de Beatriz. Vamos reformar completamente o centro comunitário, construir uma biblioteca, uma sala de informática com 20 computadores, uma cozinha adequada para preparar refeições nutritivas.
Vamos contratar 3 professores em tempo integral e implementar nossa plataforma educacional gratuitamente para todas as crianças. O investimento inicial é de R$500 mil, com custos operacionais de aproximadamente 50 mil mensais. Isso é muito dinheiro, comentou Clara, a diretora de marketing. É menos de 2% do nosso lucro anual, contra-argumentou Marina. E Clara, pense no impacto em nossa marca. Não estamos falando de patrocinar um evento social. Estamos falando de transformar vidas reais com resultados mensuráveis. Após 4 horas de debate intenso, a diretoria aprovou o projeto por maioria de votos. Roberto votou contra, mas prometeu apoiar a decisão do grupo. Se você acredita no poder da educação para transformar vidas, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar o restante dessa história. Marina deu a notícia para Beatriz durante o almoço em um restaurante próximo ao escritório. Elas haviam começado a almoçar juntas regularmente. Uma mudança que não passou despercebida pelos colegas de trabalho. Aprovaram? Perguntou Beatriz, seus olhos arregalados de expectativa. Aprovaram. Começamos na semana que vem. Beatriz cobriu a boca com as mãos, tentando conter as lágrimas. Não acredito. Marina, você não tem ideia do que isso significa. Tenho sim. E precisamos conversar sobre seu papel nisso tudo. Beatriz ficou tensa. Meu papel? Quero que você seja a coordenadora do projeto. Meio período no escritório, meio período no centro comunitário. Com um aumento substancial de salário, obviamente. Marina, eu não sei o que dizer. Diga sim. Ninguém conhece essas crianças como você. Ninguém tem sua paixão e dedicação. Você é a pessoa certa para liderar isso. Beatriz respirou fundo. Então, sim, 1000 vezes sim. As duas sorriram. E Marina sentiu algo se movimentar em seu peito. Não era apenas satisfação profissional. Era algo mais profundo, mais pessoal. Nos últimos dias, ela havia se pegado pensando em Beatriz, não apenas como funcionária ou parceira de projeto, mas como alguém que despertava nela sentimentos que havia muito tempo não experimentava. A reforma do centro comunitário começou na segunda-feira seguinte. Marina fez questão de estar presente, não apenas como CEO supervisionando um projeto, mas participando ativamente. Ela trocou seus saltos altos por tênis confortáveis e ajudou a pintar paredes ao lado de Beatriz e das crianças. Tia Marina vai deixar essa parede bem bonita, gritou o pequeno Miguel, de 7 anos, enquanto pintava com mais entusiasmo do que técnica. Marina riu, percebendo que tinha tinta no rosto e nas mãos. Você também, Miguel. Estamos fazendo um ótimo trabalho. Dona Lourdes observava tudo com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que veria este dia. Beatriz, você trouxe um milagre para nossas vidas. Beatriz olhou para Marina, que estava agachada pintando rodapés ao lado das crianças. Sua roupa cara toda manchada de tinta. Não fui eu, Dona Lourdes. Foi Marina quem abriu essa porta. Foram vocês duas, corrigiu a senhora. Vocês juntas. Durante aquelas semanas de reforma, Marina e Beatriz passaram horas lado a lado. Conversavam sobre tudo, suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Marina descobriu que Beatriz havia crescido em condições similares às crianças que agora ajudava, e que uma professora dedicada havia mudado o rumo de sua vida, inspirando-a a fazer o mesmo pelos outros. Por isso você escolheu trabalhar com educação? Perguntou Marina durante uma pausa para tomar água. Sim. A professora Marta me ensinou que eu podia ser mais do que as circunstâncias me ofereciam. Ela pagou meu cursinho pré-vestibular do próprio bolso. Sem ela, eu nunca teria entrado na USP. E onde ela está agora? Beatriz ficou quieta por um momento. Ela faleceu há 5 anos. Câncer. Prometi a ela no hospital que continuaria seu legado. Marina segurou a mão de Beatriz. E você está cumprindo essa promessa lindamente. O toque das mãos durou mais do que seria necessário. Ambas perceberam, mas nenhuma das duas quis se afastar. Havia algo crescendo entre elas, uma conexão que ia além da amizade ou parceria profissional. Naquela noite, quando Marina voltou para seu apartamento vazio,
percebeu que não queria estar sozinha. Pegou o telefone e, depois de hesitar por alguns minutos, enviou uma mensagem para Beatriz. Quer vir jantar comigo amanhã? Não por trabalho, apenas por companhia. A resposta veio quase imediatamente. Adoraria. O jantar aconteceu em um restaurante discreto em Pinheiros. Marina havia escolhido um lugar mais íntimo, não os restaurantes corporativos que frequentava para reuniões de negócios. Elas chegaram separadamente, mas quando Beatriz entrou, usando um vestido simples, mas elegante, Marina sentiu seu coração acelerar. Você está linda, disse Marina, levantando-se para cumprimentá-la. Obrigada. Você também está deslumbrante. O jantar fluiu naturalmente. Conversaram sobre música, livros, viagens. Marina contou sobre seu divórcio, sobre como havia se fechado emocionalmente para proteger seu coração. Beatriz compartilhou sobre relacionamentos passados que não deram certo, sobre como sua dedicação ao trabalho voluntário havia afastado parceiros que não entendiam suas prioridades. Eles diziam que eu me dedicava mais às crianças do que a eles, contou Beatriz, mexendo no vinho. E eles estavam certos, porque eu escolhia estar com crianças que realmente precisavam de mim, em vez de com pessoas que queriam apenas minha atenção para validar seus próprios egos. Eu entendo perfeitamente, respondeu Marina. Meu ex-marido não suportava que eu priorizasse minha empresa. Ele queria uma esposa decorativa, não uma parceira que tivesse ambições próprias. E você se arrependeu? Do divórcio, digo. Marina pensou por um momento. Não, me arrependo apenas de ter perdido tanto tempo tentando ser o que ele queria. Mas aprendi uma lição importante. Nunca mais vou diminuir meu brilho para fazer alguém se sentir confortável. Essa é uma lição poderosa. Elas ficaram em silêncio por um momento, trocando olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Marina, Beatriz disse suavemente, o que está acontecendo entre nós? A pergunta era direta, corajosa. Marina apreciou a honestidade. Não sei ao certo, mas sei que gosto de estar com você. Que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Que quando estou ao seu lado, sinto que encontrei algo que nem sabia que estava procurando. Beatriz sorriu, seus olhos brilhando. Eu sinto o mesmo, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja apenas gratidão da minha parte. De que você esteja confundindo admiração com algo mais. De que possamos estragar algo bom ao tentar transformá-lo em algo diferente. Marina estendeu a mão sobre a mesa, esperando. Beatriz hesitou apenas um segundo antes de colocar sua mão na de Marina. E se não estivermos confundindo nada? E se isso for exatamente o que parece ser? Então seria assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Exatamente como as melhores coisas da vida, respondeu Marina, apertando suavemente a mão de Beatriz. Quando saíram do restaurante, a noite de São Paulo estava surpreendentemente clara. Caminharam juntas até o carro de Marina, sem pressa, aproveitando a proximidade. Não quero que essa noite termine, confessou Beatriz. Não precisa. Vamos dar uma volta? Elas dirigiram sem destino certo, apenas conversando e rindo. Marina descobriu que Beatriz tinha um senso de humor afiado e uma risada contagiante. Beatriz descobriu que Marina tinha uma vulnerabilidade escondida sob sua armadura corporativa, um coração generoso que havia sido protegido por tanto tempo que quase esquecera como se abrir. Quando finalmente Marina deixou Beatriz em frente ao seu prédio em Guarulhos, já passava da meia-noite. Obrigada pela noite, disse Beatriz, ainda segurando a mão de Marina. Obrigada por aceitar o convite. Podemos repetir? Sempre que você quiser. Houve um momento de tensão, ambas querendo algo mais, mas não sabendo se era o momento certo. Finalmente, Marina se inclinou e beijou suavemente a bochecha de Beatriz, bem próximo aos lábios. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Marina. Quando Marina voltou para seu apartamento, flutuava. Pela primeira vez em anos, sentia borboletas no estômago, aquela excitação adolescente de um novo começo. Mas junto com a alegria, havia também apreensão. Elas trabalhavam juntas. Havia uma diferença de posição hierárquica. O que diriam os outros funcionários? Mas então Marina pensou nas crianças do centro comunitário, em Dona Lourdes,
em tudo que Beatriz havia sacrificado silenciosamente. Pensou em como a vida era curta, em como ela havia desperdiçado anos em um casamento vazio, em como a felicidade verdadeira era rara e preciosa. Decidiu que não fugiria dessa conexão por medo do que outros poderiam pensar. Se havia aprendido algo com Beatriz, era que as coisas mais importantes na vida exigiam coragem. A inauguração oficial do Centro Comunitário Esperança Nova renovado aconteceu em uma manhã ensolarada de sábado. Marina havia convidado a imprensa local, alguns parceiros empresariais e, mais importante, todas as famílias das crianças atendidas pelo centro. O contraste entre os dois mundos era visível. Executivos de terno conviviam com moradores do bairro, crianças corriam entre todos e Dona Lourdes circulava oferecendo brigadeiros caseiros para qualquer um que aparecesse. Beatriz estava nervosa. Ela usava um conjunto social novo que Marina havia insistido em comprar para ela, mas ainda se sentia desconfortável sendo o centro das atenções. Você vai ter que falar, avisou Marina, ajeitando discretamente o colarinho da camisa de Beatriz. Eu sei, não sou boa com discursos. Você é ótima com palavras quando fala do coração. Faça apenas isso. Quando chegou o momento, Beatriz subiu ao pequeno palco improvisado. Suas mãos tremiam segurando o microfone. Olhou para a plateia. Mais de 100 pessoas, incluindo Marina na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz Santos e há 2 anos comecei a trabalhar como voluntária neste centro. Na época, era apenas um galpão vazio que Dona Lourdes havia transformado em um refúgio para crianças que não tinham para onde ir depois da escola. Sua voz começou hesitante, mas ganhou força conforme continuava. Essas crianças não precisavam apenas de um lugar seguro. Elas precisavam de alguém que acreditasse nelas, que as enxergasse não como estatísticas de pobreza, mas como seres humanos cheios de potencial. E foi isso que tentei fazer, no limite das minhas possibilidades. Beatriz olhou diretamente para Marina. Mas então conheci alguém que me mostrou que podemos fazer muito mais quando unimos recursos a propósito. Marina Almeida não apenas financiou esta reforma, ela se importou verdadeiramente. Ela veio aqui, pintou paredes, conversou com cada criança, entendeu suas histórias e, juntas, criamos não apenas um centro comunitário melhor, mas um modelo de como empresas podem realmente impactar comunidades. O público aplaudiu. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Hoje, inauguramos não apenas paredes reformadas e equipamentos novos. Inauguramos esperança. Inauguramos um compromisso de longo prazo com essas 35 crianças e com muitas outras que virão. Este é apenas o começo. Quando Beatriz desceu do palco, foi imediatamente cercada pelas crianças. Marina observou de longe, seu coração transbordando de orgulho e algo mais profundo que ainda não conseguia nomear completamente. Roberto, o diretor financeiro, aproximou-se de Marina. Admito que estava errado. Este projeto tem um impacto muito maior do que imaginei. A repercussão na mídia está sendo excelente. Marina sorriu, mas sua resposta foi firme. Roberto, fico feliz com a repercussão, mas esse não é o objetivo. O objetivo são aquelas crianças ali. Se nunca ganharmos 1 centavo de retorno em imagem corporativa, ainda assim terá valido a pena. Depois da cerimônia, quando todos já haviam ido embora, Marina e Beatriz ficaram sozinhas no novo espaço, admirando o resultado de semanas de trabalho. Conseguimos, disse Beatriz maravilhada. Realmente conseguimos. Você conseguiu. Eu apenas ajudei a tornar possível o que já existia no seu coração. Beatriz se virou para Marina. Estavam muito próximas, e a tensão entre elas era palpável. Marina, preciso te dizer algo. O quê? Eu estou me apaixonando por você. Sei que é complicado, sei que você é minha chefe, sei que pode trazer problemas, mas não consigo mais fingir que o que sinto é apenas admiração ou gratidão. Marina sentiu o coração disparar. Beatriz, não precisa dizer nada agora. Só precisava que você soubesse. Não podia mais guardar isso para mim. Marina segurou o rosto de Beatriz com as 2 mãos. Eu também estou me apaixonando por você. E sim,
É complicado. Mas sabe o que aprendi? Que as coisas mais importantes da vida geralmente são complicadas. E que fugir do que sentimos por medo é desperdiçar o presente que a vida nos dá. Elas se beijaram ali mesmo, no centro comunitário vazio, cercadas por desenhos de crianças pendurados nas paredes recém-pintadas. Foi um beijo suave, cheio de promessa e ternura. Quando se separaram, ambas estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E agora? Perguntou Beatriz. Agora vamos devagar, mas com honestidade. Vamos conversar com o RH sobre nossa situação para garantir que tudo seja feito de forma ética e transparente. Vamos estabelecer limites claros entre o profissional e o pessoal. E vamos ver onde isso nos leva. Você tem certeza? Não quero que sua reputação seja manchada por minha causa. Minha reputação se baseia em décadas de trabalho sólido e ética empresarial. Se alguém questionar minha capacidade profissional por causa de quem eu escolho amar, o problema é dessa pessoa, não meu. Nos dias seguintes, Marina e Beatriz tiveram conversas difíceis, mas necessárias. Reuniram-se com Juliana do RH e explicaram a situação. Para garantir que não houvesse conflito de interesses, Beatriz foi formalmente transferida para a nova divisão social da empresa, reportando-se diretamente ao conselho, não mais a Marina. A notícia inevitavelmente se espalhou pelo escritório. As reações foram mistas. Alguns colegas apoiaram abertamente, outros fofocavam nos corredores e alguns demonstravam ceticismo velado. Clara, a diretora de marketing, abordou Marina diretamente. Você tem certeza do que está fazendo? Sei que somos uma empresa moderna, mas você sabe como o mundo corporativo pode ser cruel, especialmente com mulheres em posições de liderança. Agradeço sua preocupação, Clara, mas não vou esconder quem eu sou ou quem eu amo para agradar expectativas ultrapassadas. Se isso afeta minha posição, então não é uma posição que eu quero. Clara assentiu, respeitosa. Admiro sua coragem. E para constar, você tem meu apoio total. Mas nem todos foram tão compreensivos. Um dos acionistas minoritários da empresa, Carlos Mendes, convocou uma reunião extraordinária do conselho. Marina, entendo que sua vida pessoal é sua, mas você precisa considerar o impacto disso na empresa. Temos investidores conservadores, clientes que podem não entender. Marina o interrompeu, sua voz firme, mas controlada. Carlos, com todo respeito, minha vida pessoal não é assunto do conselho. Desde que minhas decisões profissionais sejam éticas e beneficiem a empresa, não há nada a discutir aqui. Mas a percepção pública é que somos uma empresa que valoriza diversidade, inclusão e responsabilidade social. Se alguém tem problema com isso, talvez não devam ser nossos clientes ou investidores. O debate foi acalorado, mas no final, Marina manteve sua posição. 3 dos 5 membros do conselho votaram a seu favor, incluindo Roberto, que surpreendentemente foi sua defesa mais vocal. Marina está certa, disse Roberto. Questionamos suas decisões profissionais com base em sua vida pessoal, mas nunca questionaríamos um CEO homem na mesma situação. Isso é hipocrisia. Depois da reunião, Marina estava exausta. Ligou para Beatriz. Preciso te ver. Está tudo bem? Agora está. Elas se encontraram no apartamento de Marina. Beatriz trouxe comida caseira e vinho barato, um contraste charmoso com a sofisticação do lugar. Desculpe não ser champanhe francês, brincou Beatriz. É perfeito. Assim como você. Jantaram na varanda, olhando as luzes da cidade. Marina contou sobre a reunião do conselho, sobre as dúvidas e os apoios. Você se arrependeu? Perguntou Beatriz, vulnerável. Nem por um segundo. Mas preciso saber. Você está preparada para isso? Para os olhares, os comentários, as pessoas que vão questionar nossa relação? Beatriz pegou a mão de Marina. Passei a vida sendo julgada por ser de Guarulhos, por minha origem humilde, por minhas escolhas. Uma crítica a mais não vai me quebrar. Não quando sei que o que temos é real. Marina a puxou para um abraço. Como você é tão forte. Aprendi com uma professora incrível. E agora estou aprendendo com você. Elas dormiram abraçadas naquela noite. Não houve intimidade sexual, apenas a intimidade emocional de 2 corações se abrindo para possibilidades. No dia seguinte,
Marina acordou com uma clareza que não sentia há anos. Sabia o que precisava fazer. 3 meses haviam se passado desde a inauguração do centro comunitário. O projeto havia crescido além de todas as expectativas. O número de crianças atendidas havia dobrado para 70, e Marina havia aprovado a expansão do programa para outros 2 bairros carentes de São Paulo. Beatriz estava radiante. Seu trabalho havia ganhado reconhecimento nacional, e ela fora convidada para palestrar em conferências sobre educação e impacto social. Mas o que mais a fazia feliz era ver as transformações reais na vida das crianças. Miguel, o menino de 7 anos, havia melhorado suas notas dramaticamente. Isabela, a menina das tranças, agora sonhava em ser professora como a tia Bia. Várias famílias haviam encontrado empregos melhores através das conexões que Marina facilitara. Mas nem tudo eram flores. A relação entre Marina e Beatriz, embora forte, enfrentava desafios constantes. As diferenças em seus mundos eram reais e às vezes dolorosas. Em uma sexta-feira à noite, Marina convidou Beatriz para um evento beneficente de gala. Beatriz aceitou, mas quando chegou ao local, um hotel 5 estrelas nos Jardins, sentiu-se completamente deslocada. Todas usavam vestidos de grife, joias caras, falavam sobre viagens internacionais e investimentos. Beatriz, mesmo com um vestido bonito que Marina havia comprado, sentia-se uma impostora. "Você está bem?" perguntou Marina, notando o desconforto de Beatriz. "Apenas... Esse não é meu mundo, Marina. Também não é mais o meu. Não do jeito que eu pensava que era." Mas a noite piorou quando uma ex-colega de faculdade de Marina, Patrícia, aproximou-se delas, visivelmente alcoolizada. "Marina, ouvi falar da sua nova... amiga", ela disse, arrastando a palavra amiga com um tom que deixava clara sua intenção. "Que interessante." Marina ficou tensa. "Patrícia, essa é Beatriz, minha namorada." A palavra namorada pairando no ar causou silêncio momentâneo nas pessoas ao redor. "Que moderno", continuou Patrícia, sem perceber, ou ignorando, a linha que estava cruzando. "Sempre soube que você era... diferente, mas pensei que tivesse mais classe do que ir atrás de suas funcionárias." Beatriz ficou pálida. Marina estava prestes a responder quando Beatriz segurou seu braço. "Com licença", disse Beatriz controlando a voz. "Preciso de ar." Marina seguiu Beatriz até o terraço do hotel. Encontrou-a encostada no parapeito, tentando não chorar. "Desculpe", disse Marina. "Patrícia sempre foi uma idiota, mas isso... Não é sobre ela", interrompeu Beatriz. "É sobre isso ser nossa realidade. Sempre haverá alguém questionando se sou boa o suficiente para você. Questionando se estou com você por dinheiro, por posição. E a verdade é que talvez eles tenham razão." "Como assim?" "Olhe para nós, Marina. Você é uma CEO milionária. Eu sou uma ex-funcionária de classe média de Guarulhos. Não viajei o mundo. Não tenho cultura sofisticada. Não sei diferenciar vinho francês de vinho chileno. Não pertenço a este mundo." Marina virou Beatriz para encará-la. "Você está certa. Você não pertence a este mundo. Você é melhor que ele. Você tem mais integridade, mais coragem, mais compaixão do que qualquer pessoa naquela sala. E se elas não conseguem ver isso, o problema é delas, não seu. Mas e se eu te envergonhar? E se minhas origens, minha falta de sofisticação..." Beatriz Santos. Marina segurou o rosto dela com firmeza. "Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Você me ensinou que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, mas em como usamos o que temos para impactar outros. Você me mostrou que coragem é acordar todo dia e lutar por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Se alguém nesta cidade deveria se sentir envergonhada, sou eu, por ter levado tanto tempo para enxergar o que realmente importa. Marina, eu te amo. Demorei para admitir, mas é verdade. Te amo pela mulher que você é, por tudo que você representa. E se o preço de estar com você é enfrentar julgamentos mesquinhos, pagarei esse preço 1000 vezes." Beatriz finalmente deixou as lágrimas escorrerem.
Eu também te amo. Tenho tanto medo de te perder. Não vai me perder. Não, se você não quiser. Elas se beijaram ali, no terraço, enquanto a cidade brilhava abaixo delas. Quando voltaram ao salão, de mãos dadas, algumas pessoas olharam, mas Marina não se importou. Beatriz também não. Se essa história está tocando você, ajude-nos a alcançar mais pessoas. Compartilhe e se inscreva no canal. 2 semanas depois, Marina convocou uma reunião com toda a empresa. Era uma segunda-feira de manhã, e o auditório principal estava lotado com os quase 200 funcionários da empresa. Marina subiu ao palco com uma segurança que vinha de meses de reflexão e transformação pessoal. Bom dia a todos. Sei que muitos de vocês têm acompanhado as mudanças na empresa nos últimos meses. O projeto social, minha relação com Beatriz, as discussões sobre nossos valores como organização. Hoje quero falar abertamente sobre tudo isso. O silêncio no auditório era total. Marina respirou fundo. Construí esta empresa do zero, e durante anos acreditei que sucesso significava apenas números, faturamento, lucro, participação de mercado. Mas estava errada. Ou melhor, estava incompleta. Beatriz me ensinou que sucesso verdadeiro é sobre impacto. É sobre usar nossos recursos e talentos para criar mudanças reais na vida das pessoas. Marina ativou uma apresentação que mostrava fotos das crianças do centro comunitário. Imagens de antes e depois, gráficos mostrando melhoria no desempenho escolar, depoimentos de famílias transformadas. Estes são nossos verdadeiros indicadores de sucesso. Não estou dizendo que lucro não importa. Importa. E precisamos ser sustentáveis. Mas a partir de hoje, esta empresa terá um propósito dual: gerar valor econômico e gerar impacto social mensurável. Aplausos começaram a ecoar pelo auditório. Marina continuou. Também quero falar sobre algo pessoal. Sim, Beatriz e eu estamos em um relacionamento. Sim, ela era minha funcionária. Mas tomamos todas as medidas éticas necessárias para garantir que não haja conflito de interesses. E mais importante, não vou pedir desculpas por quem eu amo, ou por viver minha verdade autenticamente. A ovação foi ainda mais forte desta vez. Clara se levantou, seguida por Roberto, e logo toda a sala estava de pé aplaudindo. Beatriz estava no fundo do auditório, lágrimas escorrendo por seu rosto. Marina desceu do palco e caminhou até ela, diante de todos. Você é incrível, sussurrou Beatriz. Nós somos incríveis, corrigiu Marina. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era uma produtora de um grande programa de televisão, querendo fazer uma reportagem sobre o projeto social da empresa e a história de Marina e Beatriz. É muita exposição, ponderou Beatriz quando Marina contou sobre o convite. Você tem certeza? Tenho. Nossa história pode inspirar outras pessoas. Pode mostrar que amor e propósito não precisam ser escondidos, que empresas podem ser lucrativas e fazer diferença, que nossas origens não definem nosso valor. A reportagem foi ao ar 3 semanas depois, em horário nobre. Mostrava Marina e Beatriz trabalhando no centro comunitário, conversando com as crianças, explicando o modelo do projeto. Mostrava também momentos íntimos das duas, caminhando de mãos dadas, jantando juntas, rindo. A repercussão foi enorme. Milhares de mensagens de apoio inundaram as redes sociais da empresa. Outras organizações queriam replicar o modelo, mas também houve críticas, comentários preconceituosos, ataques de pessoas que não aceitavam a relação entre as duas mulheres. Olhe isso, disse Beatriz, mostrando alguns comentários particularmente cruéis em seu celular. Marina pegou o telefone e o colocou de lado. Não vamos dar energia para isso. Para cada pessoa cheia de ódio, há 10 cheias de amor e apoio. Vamos focar nelas. Você não sente medo de perder clientes e investidores? Sinto. Mas sabe o que me assusta mais? A ideia de voltar a ser quem eu era antes de te conhecer. Uma mulher bem-sucedida, mas vazia. Rica, mas sem propósito. Respeitada, mas sozinha. Beatriz abraçou Marina com força. Prometo que você nunca mais estará sozinha. 6 meses depois da inauguração do centro comunitário,
Marina e Beatriz estavam no palco de uma conferência nacional sobre educação e impacto social. Haviam sido convidadas como palestrantes principais. Beatriz, que meses antes tremia só de pensar em falar em público, agora comandava o palco com naturalidade. Contava a história do projeto, os desafios enfrentados, as vitórias conquistadas. Marina observava com orgulho evidente. Muitas pessoas me perguntam como tive coragem de aceitar a ajuda de Marina, dizia Beatriz para a plateia de mais de 1000 pessoas. A verdade é que a coragem não foi aceitar a ajuda. Foi reconhecer que não podia fazer tudo sozinha. Foi permitir que meus sonhos fossem maiores do que meus recursos limitados. Foi confiar que havia pessoas no mundo dispostas a usar seu privilégio para criar oportunidades. Marina assumiu o microfone. E eu aprendi que privilégio sem propósito é apenas acúmulo vazio. Que recursos financeiros são ferramentas, não objetivos finais. Que a verdadeira riqueza está em relacionamentos autênticos e em saber que seu trabalho importa. Depois da palestra, várias pessoas as abordaram querendo conhecer mais sobre o projeto. Entre elas, uma jovem de cerca de 25 anos, visivelmente emocionada. Desculpem incomodar, disse ela hesitante, mas eu precisava agradecer a vocês. Sou professora em uma escola pública no interior e muitas vezes me sinto sozinha, sem recursos, sem apoio. Mas ver a história de vocês me lembrou por que escolhi essa profissão. Me lembrou que um ato de amor pode mudar tudo. Beatriz a abraçou. Você não está sozinha. Existem milhares como você, fazendo diferença silenciosamente todo dia. Vocês são os verdadeiros heróis. E se precisar de apoio, recursos, orientação, acrescentou Marina entregando seu cartão, entre em contato. Queremos expandir nosso programa e conectar pessoas como você com recursos e suporte. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Marina e Beatriz conversavam sobre o dia. Você percebeu quantas pessoas se aproximaram compartilhando suas próprias histórias? Disse Beatriz, deitada no ombro de Marina. Percebi. Acho que todos estamos buscando a mesma coisa. Propósito, conexão, a sensação de que nossas vidas importam. Você acha que mudamos algo? De verdade? Marina virou-se para olhar Beatriz nos olhos. Mudamos 70 vidas de crianças diretamente. Mudamos suas famílias. Inspiramos outros projetos similares. Mostramos que amor entre duas mulheres é válido e bonito. Mostramos que empresas podem ter alma. Sim, Beatriz. Mudamos muito. E nós? Mudamos. Completamente. Eu não sou mais aquela mulher fria e focada apenas em planilhas. Você não é mais aquela funcionária invisível carregando o peso do mundo sozinha. Somos melhores juntas. Beatriz sorriu. Sabe o que a professora Marta me disse antes de morrer? Ela disse: Beatriz, nunca diminua sua luz para fazer outros se sentirem confortáveis. E quando encontrar alguém que celebre seu brilho, segure essa pessoa com força. Acho que encontrei essa pessoa. E eu encontrei alguém que me ensinou a brilhar de verdade, respondeu Marina, beijando suavemente a testa de Beatriz. 1 ano depois do dia em que Marina havia seguido Beatriz pela primeira vez, elas organizaram uma celebração especial no centro comunitário. Não era apenas uma comemoração do projeto, mas também do anúncio de sua expansão para 10 novas comunidades em São Paulo. As 70 crianças do programa original apresentaram uma peça de teatro que elas mesmas haviam escrito, contando a história de 2 mulheres que se encontraram e mudaram uma comunidade inteira. Era simples, comovente e incrivelmente honesta. Miguel, agora com 8 anos e muito mais confiante, fazia o papel do narrador. Isabela interpretava uma versão infantil de Beatriz. E, surpreendentemente, Dona Lourdes fazia uma participação especial como ela mesma. Quando a peça terminou, não havia olho seco na plateia. Marina e Beatriz subiram ao palco, abraçadas. 1 ano atrás, começou Marina, eu segui Beatriz porque estava preocupada com mudanças em seu comportamento. Descobri que essas mudanças não eram problemas a serem resolvidos, mas sim uma dedicação extraordinária que eu precisava conhecer. Aquela decisão de segui-la mudou minha vida completamente. E eu, continuou Beatriz,
Estava com medo de que meu trabalho voluntário interferisse em minha carreira. Estava escondendo a parte mais importante de quem eu sou. Marina me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza e que pedir ajuda não é falha. Juntas, transformamos um sonho impossível em realidade. Dona Lourdes se aproximou das duas com uma caixa de madeira antiga. Meninas, isso aqui é para vocês. São cartas que as crianças escreveram, contando como o projeto mudou suas vidas. Guardem isso para sempre, para os dias em que duvidarem se vale a pena. Marina e Beatriz abriram a caixa ali mesmo e começaram a ler as cartas. Uma delas, escrita por Miguel com sua letra ainda irregular, dizia: Tia Bia e tia Marina, antes eu pensava que meu futuro era só trabalhar e ajudar minha mãe. Agora eu sei que posso ser engenheiro. Obrigado por me mostrarem que eu posso sonhar grande. Um dia vou construir casas bonitas para pessoas como minha família. Outra carta, de Isabela, tinha um desenho colorido de duas mulheres de mãos dadas, cercadas de crianças. Vocês me ensinaram que amor não tem uma forma só. Que mulheres fortes podem mudar o mundo. Que não importa de onde você vem, mas para onde você vai. Quero ser como vocês quando crescer. Quando a celebração terminou e todos foram embora, Marina e Beatriz ficaram sozinhas no centro, assim como haviam ficado no dia da inauguração 1 ano atrás. Cansada? Perguntou Marina. Exausta, mas feliz. Tão feliz que às vezes assusta. Eu sei o que quer dizer. Às vezes acordo de madrugada e preciso tocar você para ter certeza de que tudo isso é real. Beatriz riu. Sempre achei que felicidade seria complicada, difícil de alcançar. Mas, na verdade, era só estar com a pessoa certa, fazendo o que amamos. Não foi tão simples assim, ponderou Marina. Tivemos que enfrentar preconceitos, julgamentos, nossas próprias inseguranças. Verdade. Mas valeu a pena cada desafio. Marina puxou Beatriz para seus braços. Sabe o que pensei hoje vendo aquelas crianças no palco? O quê? Que este é apenas o começo. Imagine se conseguirmos replicar esse modelo em 100 comunidades. 1000 crianças. 10.000. Imagine o impacto. Beatriz se afastou um pouco para olhar Marina nos olhos. Você está propondo o quê, exatamente? Estou propondo que transformemos isso em algo maior. Uma fundação independente, com recursos dedicados exclusivamente a projetos sociais. Sem pensar em retorno financeiro, apenas em impacto. Marina, isso custaria milhões. Eu sei, e tenho milhões que não estou usando para nada, além de acumular mais milhões. Que tal se dessemos um propósito real para essa riqueza? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Você está falando sério? Você realmente faria isso? Com uma condição. Qual? Que você seja a presidente da fundação. Que lidere isso comigo. Não como minha funcionária, não como minha protegida, mas como minha parceira igual. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Beatriz. Marina, eu sei que parece assustador, mas você nasceu para isso. Você tem a visão, a paixão, a conexão com as comunidades. Eu tenho os recursos e a experiência em gestão. Juntas, podemos criar algo que vai sobreviver a nós duas. Um legado real. Você tem certeza? Isso mudaria tudo. Já mudou tudo. Você já mudou tudo. Agora vamos apenas fazer isso em escala maior. Beatriz abraçou Marina com força, soluçando. Sim, 1000 vezes sim. Elas ficaram ali, abraçadas, imaginando o futuro. Não seria fácil. Haveria desafios, obstáculos, momentos de dúvida, mas estariam juntas, e isso fazia toda a diferença. 2 anos depois dessa conversa, a Fundação Esperança Nova operava em 50 comunidades carentes em 6 estados brasileiros, atendendo mais de 3.000 crianças. Marina havia se afastado gradualmente da empresa de tecnologia, mantendo apenas um papel consultivo, para se dedicar integralmente à fundação ao lado de Beatriz. O apartamento vazio nos jardins havia sido vendido. Agora elas moravam juntas em uma casa aconchegante em Vila Madalena, um bairro boêmio e diverso de São Paulo, onde se sentiam verdadeiramente em casa. Em uma manhã de domingo, elas tomavam café na varanda quando o celular de Beatriz tocou.
Era Isabela, agora com 11 anos. Tia Bia, passei no teste para a escola de música. Beatriz gritou de alegria. Sabia que você conseguiria. Quando começam as aulas? Depois de desligar, Beatriz contou para Marina sobre a conquista de Isabela. A menina havia descoberto talento para violino, através das aulas de música oferecidas pelo centro comunitário, e agora havia conseguido uma bolsa integral em uma prestigiada escola de música. Mais uma vida transformada, disse Marina sorrindo. Mais uma entre milhares. Marina, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É real, e é apenas o começo. Beatriz olhou para Marina com aquele olhar que ainda a fazia sentir borboletas no estômago, mesmo depois de tanto tempo juntas. Você sabe que te amo, certo? Não apenas pelo que construímos juntas, mas por quem você é. Pela mulher corajosa que arriscou sua reputação por amor. Pela líder que transformou privilégio em propósito. Pela parceira que acorda todo dia querendo fazer o mundo melhor. Marina segurou a mão de Beatriz. E você sabe que te amo por ter me mostrado o caminho de volta para mim mesma, por ter tido coragem de pedir ajuda, por ser a força silenciosa que move montanhas, por me ensinar que vulnerabilidade é poder, não fraqueza. Somos um bom time, não somos? O melhor, elas ficaram ali, de mãos dadas, observando o movimento tranquilo do bairro no domingo de manhã. Pessoas passeando com cachorros, casais tomando café em padarias charmosas, artistas vendendo suas obras na feira. Era simples, era real, era perfeito. A jornada que havia começado com Marina seguindo Beatriz naquela tarde de segunda-feira havia se transformado em algo muito maior do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. Não era apenas uma história de amor entre duas mulheres. Era uma história sobre coragem, propósito, transformação social e o poder de acreditar que podemos fazer diferença. Marina tinha aprendido que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, mas em vidas tocadas. Beatriz tinha aprendido que não precisava carregar o peso do mundo sozinha. E juntas, elas haviam aprendido que amor é tanto um sentimento quanto uma ação, algo que você sente profundamente e algo que você escolhe viver todos os dias. O centro comunitário onde tudo começou ainda estava lá, em Guarulhos, agora expandido e modernizado. Na parede principal, havia uma placa com uma citação que Marina e Beatriz haviam escolhido juntas. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. O amor não é a ausência de desafios, mas a escolha de enfrentá-los juntos. A mudança não acontece por milagre, mas quando pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias. E embaixo, em letras menores, em memória da professora Marta, que ensinou que uma pessoa pode mudar o mundo, uma vida de cada vez. Aquela história que começou com desconfiança e preocupação havia se transformado na mais bela jornada de amor, propósito e transformação. E o mais importante, era apenas o começo de muitas outras histórias que ainda seriam escritas. Uma criança de cada vez, uma comunidade de cada vez, um ato de amor de cada vez. Marina e Beatriz continuaram seu trabalho, inspirando milhares de pessoas a acreditar que é possível unir sucesso profissional com impacto social real, que o amor entre duas mulheres é válido e transformador, e que nossas origens não determinam nosso destino, mas nossas escolhas sim. E em cada centro comunitário que abriram, em cada criança que ajudaram, em cada família que apoiaram, elas provavam que a decisão de Marina de seguir Beatriz naquela tarde havia sido, sem dúvida, a decisão mais importante de suas vidas.